Tudo bem, pessoal? Chegando aqui com mais um vídeo para você no Portal do Gremista. Eu sou o Rafael da Rosa e a gente vai falar sobre a renovação de contrato do Ferreira, sobre a pré-temporada extensa do Grêmio, né? O Heverson Pimentel, preparador físico do Grêmio, conversou com a imprensa durante essa semana. Vamos conversar também sobre o time de transição que venceu o seu último jogo-treino antes da estreia. Semana que vem o Grêmio estreia no Campeonato Gaúcho. E vamos falar também sobre o assunto do dia, né? Douglas Costa muito possivelmente vai assinar sua rescisão com o Grêmio ainda nessa sexta-feira. Mas antes de a gente falar sobre isso tudo, eu quero falar com você sobre isso aqui, ó, sobre o Bet7. Bet7, que é a parceira aqui do Portal do Gremista, é a sua casa de apostas oficial do Portal do Gremista. Você que não fez o seu cadastro, vai lá e faz o seu cadastro, se registra para começar a apostar. Você que já tem seu cadastro, semana que vem começa o Gauchão, mas começa também a maioria dos campeonatos estaduais, os campeonatos internacionais estão acontecendo também, e você pode apostar lá no Bet7, que é muito fácil de apostar, tá bom, gente? Então, Bet7 é o parceiro aqui do Portal do Gremista. Como a gente conversou, vamos começar falando sobre a renovação de contrato do Ferreira. O Ferreira, que tinha seu vínculo com o Grêmio se encerrando em 2023, a partir de agora, esse vínculo tem encerramento em 2024. O que isso significa? Significa que o Grêmio fez uma renovação para se proteger. Ou seja, o Grêmio aumentou o vínculo com o Ferreira em tempo, aumentou o valor da sua multa rescisória, caso alguém queira tirá-lo do Grêmio, o valor dessa multa rescisória aumentou, e aumentou também, além disso, o seu salário, né? Que valorizou o jogador que foi um dos destaques do último Campeonato Brasileiro, mesmo com o rebaixamento. Isso quer dizer que o Ferreira vai jogar essa temporada no Grêmio? Não. Não quer dizer. Ferreira pode muito bem ter renovado para o Grêmio ter ganho um pouco mais numa possível saída. Pode ser que ele jogue, pode ser que ele jogue. Pode ser que ele fique o ano inteiro, pode ser. Mas não quer dizer que ele vá ficar. Então o Grêmio conseguiu fazer essa renovação. Renovação que o Ferreira que é sempre muito enrolada, né? Mas o Grêmio conseguiu fazer essa renovação. E agora o Ferreira tem vínculo até o final de 2024 com o Grêmio. Então o Ferreira renovou. Quem está de saída é o Douglas Costa. A gente já falava aqui, né, que o Douglas Costa, que pelo Grêmio tem 28 jogos, 3 gols e 2 assistências apenas. Então ele participou diretamente de 5 gols do Grêmio e de apenas 28 jogos. O Douglas Costa que chegou ao Grêmio 21 de maio, ele foi apresentado, né, ele chegou oficialmente ao Grêmio, foi um furor da torcida, Douglas Costa voltando para casa, o videozinho das camisetas e tal, mas a verdade, o fato é que ele não jogou, né? Douglas Costa é um jogador que infelizmente sofre muito com lesão, é muito bom jogador, mas sofre muito com lesão. A gente viu isso na última Copa do Mundo, né, 2018 na Rússia. Douglas Costa, quando entrou muito bem, mas ele foi para a Copa machucado e não conseguiu ajudar mais a seleção. A mesma coisa aconteceu no Grêmio, se machucou demais, casou demais também, queria fazer muita festa de casamento, enfim. Mas o fato é, o Grêmio sentiu, o presidente Romildo sentiu que o Grêmio não conseguiria cumprir com os valores estabelecidos com o jogador. O Grêmio que até o final de 2022, agora desse ano, teria que pagar 8 milhões em luvas, além do salário para o Douglas Costa, já em fevereiro tendo que pagar 2 milhões e meio. Então o Grêmio conseguiu, antes de ter que fazer esse pagamento, um acerto, né? Não foram divulgados ainda os valores desse acerto, mas um acerto para rescisão de contrato do Douglas Costa. O provável destino dele provável destino dele é o Los Angeles Galaxy, da Major League Soccer nos Estados Unidos, e ele ainda é jogador da Juventus, ele provavelmente vai ser emprestado, repassado, né, do empréstimo do Grêmio para o Los Angeles Galaxy, que, olha, é uma boa pro Grêmio, tá? É uma boa pro Grêmio, porque o Douglas Costa, ele se mostrou um jogador pouco comprometido com a situação do Grêmio. Teve a situação do cartão amarelo contra o São Paulo, que o deixou de fora do jogo contra o Corinthians. Teve a situação do tchauzinho para a torcida no último jogo contra o Atlético Mineiro, que ali pegou muito mal entre os torcedores do Grêmio. E, claro, a situação dos casamentos, né? A gente não tem nada a ver com os casamentos do Douglas Costa, mas, enfim, é um cara que casa demais. Outro assunto que a gente tem que falar é, semana que vem começa o Campeonato Gaúcho, o Grêmio vai começar o campeonato com o time de transição, e o time de transição fez, nessa semana, o seu último jogo treino, né? O seu último teste antes da competição começar de fato. O Grêmio enfrentou a equipe do Novo Hamburgo e venceu pelo placar de 3-0.
Bitelo, Pedro Lucas e Alisson Calegari marcaram os gols do Grêmio. O destaque da partida ficou por conta do garoto Pedro Lucas. Pedro Lucas, que é um jogador que o Grêmio vai olhar com mais carinho durante essa temporada, porque ele é um jogador que joga numa posição onde o Grêmio é muito carente, que é a posição de armador. O Grêmio hoje tem só o Benítez, né? O Jean-Pierre está acertando mais uma vez a sua saída, né? Dessa vez para o Giresunspor da Turquia. E o Grêmio tem só o Benítez para essa posição. Campas, que o Grêmio contratou para ser um jogador ali de meio campo, ele não está sendo. Ele é um jogador que joga mais pelo lado direito, ele cai sempre pelo lado direito. Então o Grêmio vai talvez investir mais no Pedro Lucas, que foi destaque nesse jogo contra o Novo Hamburgo. O Grêmio, a princípio, volta com o time principal para o Campeonato Gaúcho a partir da 4ª ou 5ª rodada. Então a gente vai ter 3 ou 4 jogos para acompanhar, né, esse time de transição. Pedro Lucas, Elias Manuel, Alisson Calegari, o próprio Guilherme Guedes, lateral esquerdo, que já figurou entre os titulares do Grêmio, vai estar nesse time de transição. Então é legal a gente acompanhar. A partir da semana que vem, primeiro jogo Grêmio e Caxias, depois Grêmio Brasil de Pelotas, a gente vai começar a ver esses guris do time de transição. Grêmio campeão brasileiro da transição do ano passado, né? Campeão brasileiro de aspirantes. O Grêmio vai começar, o torcedor vai poder começar a ver esse time mais de perto, tá? Então, Pedro Lucas foi o destaque, mas a gente vai ter outros garotos também a observar nesse time de transição. Outra coisa para a gente comentar aqui é o Heverson Pimentel, o preparador físico do Grêmio. Ele deu uma entrevista essa semana para os veículos de imprensa. Ele foi o profissional disponibilizado pelo clube para a coletiva, e ele falou sobre essa pré-temporada mais extensa que o Grêmio vai fazer, né? Cerca de 30 dias de pré-temporada, porque vai ser um ano muito puxado, né? Um ano muito corrido. O Grêmio vai ter pelo menos, só na Série B, o Grêmio vai ter pelo menos 6 viagens para o Nordeste, né? Vão ser 2 para Maceió, contra o CSA e o CRB, 2 para Pernambuco, no Recife, contra o Náutico e contra o Sport, uma para Salvador, para enfrentar o Bahia, e a outra, a sexta dessas viagens para o Nordeste, vai ser para São Luís, no Maranhão, para enfrentar o Sampaio Corrêa. Então são 6 viagens desgastantes, né, que é ida e volta. Ainda não saiu a tabela, a gente não sabe quando vão acontecer esses jogos, mas enfim, são 6 viagens. O Grêmio vai enfrentar campos que não são dos melhores, né? O Grêmio que agora vai jogar a Série B, então vai jogar em campos que não são dos melhores do Brasil. Então essa pré-temporada ela precisa de fato ser muito bem feita. O Grêmio tem alguns jogadores que têm histórico de lesão. Guilherme Guedes é um, Léo Gomes é outro. Pedro Jeromel agora que está ficando mais velho também, é um jogador que já vem sofrendo com algumas lesões. Diego Souza. Então o Grêmio precisa trabalhar bem. E o Benítez que chegou agora, né? O Benítez que também tem histórico de lesão. Então o Grêmio precisa trabalhar bem durante essa pré-temporada, e foi sobre isso que o Heverson Pimentel falou nessa coletiva, que vai ser uma pré-temporada feita junto com a comissão técnica ali, né, preparação física e comissão técnica, porque o Heverson Pimentel disse que o Mancini vai querer um time que pressione os 90 minutos, que tenha intensidade os 90 minutos e que jogue atacando o adversário o tempo todo, né? Então é isso que o Heverson Pimentel falou. O Grêmio está trabalhando essa pré-temporada toda em função desse time do Mancini. Tá, gente? Então é isso aí. Esse foi um resumo da semana do Grêmio, já se preparando para a estreia no Campeonato Gaúcho. E é isso aí. Quarta-feira que vem, 7h, aqui no Portal do Gremista, tem Grêmio e Caxias, narração de Marrone Silva. É a estreia do Grêmio no Campeonato Gaúcho, tá bem? Eu volto para os microfones do Portal do Gremista com Brasil de Pelotas e Grêmio no próximo sábado, dia 29, 4h30, o segundo jogo do Grêmio, ainda com o time de transição no Campeonato Gaúcho. Deixar o convite para você também, na próxima terça-feira, 6h, sai o 6º episódio do Base Mortal e a gente vai conversar com Francisco Barleta. Ele é coordenador das categorias de base do Grêmio, é um cara que entende muito de categoria de base. Então fica o convite, eu e Eduardo Bento vamos conversar com Francisco Barleta na próxima terça-feira, 6h, e você acompanha aqui no Portal do Gremista. Para saber sobre a situação, mais sobre a situação do Douglas Costa, que eu passei rapidinho, né? Tem um vídeo aqui já no portal também do Bruno Brigato falando sobre essa situação do Douglas, tá bom, gente? Valeu, e eu volto na próxima terça-feira, então, com o Base Mortal. Valeu!